Walter Valentino Liberace, por mais de 40 anos, foi conhecido como o Senhor Espetáculo, um dos artistas mais únicos e deslumbrantes na história do entretenimento. Conhecido por seu estilo extravagante e performances espetaculares, ele cativou plateias em todo o mundo com seu talento incomparável e a sua personalidade carismática. Ele se tornou um símbolo e foi um dos primeiros superastros da televisão. No entanto, por trás dos holofotes, a história de Liberace é também marcada por desafios emocionais e segredos que o levaram a enfrentar momentos de dor. No ano de 1919, na pequena cidade de West Allis, em Wisconsin, nasceu um menino com um destino extraordinário nos palcos do mundo. Seu nome era Walter Valentino Liberace, mas logo ele se tornaria conhecido como Liberace, um dos artistas mais deslumbrantes e únicos na história do entretenimento. Desde muito jovem, Liberace mostrava um interesse especial pelo piano, influenciado por seus pais, que eram músicos talentosos. Seu pai, Salvatore Liberace, tocava trompa na Orquestra Filarmônica de Milwaukee. Já sua mãe, Frances Zukovsky, também era uma habilidosa pianista. Foi assim que o jovem Walter se encantou pelo mundo da música. Apesar do talento brilhante, a infância de Liberace não foi livre de desafios, não. Ele enfrentou problemas de fala e, na adolescência, lidou com provocações e zombarias dos colegas da vizinhança que não compreendiam a sua personalidade única. Enquanto outras crianças brincavam de esportes, Liberace preferia explorar sua paixão pela música e também pela culinária. Para superar as adversidades, ele encontrou refúgio no piano e contou com o apoio fundamental da sua professora de música, Florence Kelly, que o acompanhou ao longo de uma jornada de 10 anos de desenvolvimento musical. Com apenas 7 anos de idade, Walter recebeu uma oportunidade única: tocar para o renomado pianista Paderewski. A audição foi uma revelação para o mundo da música, pois o talento precoce do jovem impressionou o famoso pianista. A partir daí, Liberace foi agraciado com uma bolsa de estudos para o Colégio de Música de Wisconsin, onde se aprimorou e expandiu seus conhecimentos musicais ao longo de 17 anos. Essa trajetória marcou o início da carreira brilhante de Liberace, que estava destinado a se tornar uma das maiores estrelas no cenário artístico, encantando plateias ao redor do mundo com seu talento e carisma inigualáveis. O talento de Liberace no piano continuou a florescer à medida que o tempo passava. Durante o ensino médio, ele reuniu alguns amigos e formou uma animada banda de dança conhecida como a Mixer Orquestra, onde tiveram a oportunidade de se apresentar para pequenas plateias locais. No entanto, os tempos difíceis da Grande Depressão trouxeram desafios financeiros para a família Liberace. Determinado a seguir a sua paixão pela música, Liberace não se deixou abater e encontrou maneiras criativas de ganhar o seu dinheiro. Ele começou a se apresentar em casamentos e em tavernas locais, encantando o público com a sua habilidade no piano e, ao mesmo tempo, garantindo o seu sustento. O seu primeiro emprego oficial como músico foi no Red Room Bar, onde ele recebia um salário de $35 por semana, olha só. Mas Walter não se limitou apenas à música clássica. Ele também embarcou em uma vida dupla como membro da Jimmy's Dance Orchestra. No entanto, a sua carreira clássica e a sua vida como músico de entretenimento entraram em conflito quando ele adotou o nome artístico de Walter Barstekis para proteger a sua imagem no mundo clássico. Essa decisão foi crucial para garantir o seu sucesso em ambas as frentes. Ao adotar este alter ego, Liberace conseguiu explorar sua paixão pela música de entretenimento sem prejudicar sua reputação na música clássica. E essa dualidade artística provou ser uma das chaves para sua ascensão meteórica ao estrelato e para o reconhecimento mundial que conquistou. Bom, em busca de oportunidades maiores, em 1940, Liberace decidiu mudar-se para Nova York, onde conseguiu um emprego no elegante Persian Room do Plaza Hotel, tocando durante os intervalos da orquestra. Embora bem recebido, ele ainda não era o destaque que almejava. Em 1942, Liberace partiu para a Califórnia em busca de criar uma nova imagem. Ele deixou de lado o seu primeiro nome e começou a se apresentar apenas como Liberace, embora muitas vezes precisasse ajudar as pessoas a pronunciá-lo corretamente, já que frequentemente o chamavam erroneamente de Liberace. Nessa época, ele reinventou a sua carreira musical, optando por se afastar da música clássica tradicional e transformar suas performances em algo mais contemporâneo. Ele chamava isso de pop com um toque de clássico, ou como costumava dizer, música clássica com as partes chatas deixadas de lado.
A sua carreira ganhou exposição nacional quando ele assinou contratos com as redes de hotéis Statler e Radisson. A partir desse momento, ele abandonou completamente a música clássica e se tornou um verdadeiro artista e showman. Liberace incorporou novos truques e elementos para chamar a atenção do público. Por um tempo, até mesmo tocou piano em sincronia com um fonógrafo no palco. Essa inovação contribuiu para o aumento de sua fama. Com o objetivo de se conectar diretamente com o público, ele passou a prestar mais atenção a detalhes como cenários, iluminação e apresentação. Assim, o talentoso pianista clássico se transformou em um artista versátil e cativante, misturando o sério com o leve, conquistando o coração de sua plateia com seu carisma e talento excepcionais. Os seus shows em hotéis de luxo como El Rancho e Les Frontier atraíam multidões ansiosas para testemunhar o brilho e o glamour de suas apresentações. O seu estilo único e extravagante, combinado com a sua habilidade impecável no piano, cativou o público e o tornou um sucesso instantâneo. Liberace certa vez afirmou assim: "Eu não dou shows, eu dou um show." E ao contrário dos concertos de pianistas clássicos, que geralmente terminavam com aplausos e uma saída rápida do palco, os shows dele eram diferentes. Eles terminavam com o público sendo convidado a subir ao palco e para interagir com ele de forma única e especial. As pessoas podiam tocar suas roupas, tocar seu piano, as suas joias e até mesmo as suas mãos. Abraços, beijos e carinho eram gestos comuns nesses momentos especiais de bastante proximidade entre ele e o seu público. Agora já reconhecido e consagrado, Liberace encontrou inspiração para elevar ainda mais o seu showmanship, elevando isso para outro nível durante uma sessão de cinema. Ao assistir ao filme Uma Canção para Lembrar, ele ficou fascinado por um candelabro colocado sobre o piano, criando uma atmosfera de elegância e romance. Decidiu então incorporar esse toque de glamour em suas próprias apresentações, dando origem ao famoso candelabro de Liberace. Em 1945, seu irmão George tornou-se um empresário de Liberace. E ele era não apenas um bom homem de negócios, mas também um promotor nato que rapidamente percebeu o valor da publicidade. Uma fonte de inspiração pode ter vindo da fascinação de sua mãe pela luta profissional, repleta de personagens extravagantes, como por exemplo o Gorgeous George. Com o tempo, essa característica de chamar a atenção se tornou uma marca registrada na carreira de Liberace. Todo o trabalho de publicidade estava surtindo bastante efeito, e depois de ser visto em um concerto, o presidente da Universal Pictures, Matt Blumberg, decidiu levá-lo para o cinema. Em 1950, Liberace fez a sua estreia no cinema em Pecador do Mar do Sul, um drama estrelado por Shelley Winters, onde ele também pôde usar o seu famoso candelabro no filme. Apesar disso, no cinema, Liberace não teve a mesma sorte que nos palcos, e sua carreira como ator terminou após um fracasso. Ele então acabou desistindo de suas aspirações cinematográficas e fez apenas mais 2 participações especiais em filmes. Logo após a estreia do filme, Liberace comprou a sua primeira casa e trouxe a sua mãe, que agora estava divorciada, para morar com ele na Califórnia. E esse foi apenas o começo, pois ao longo de sua vida ele construiria ou renovaria muitas outras casas fabulosas. Durante a década de 1950, Liberace já era uma atração popular em clubes noturnos e também aparecia frequentemente em programas de rádio. No entanto, foi na televisão que a sua fama decolou de vez. Em janeiro de 1952, o seu programa local, The Liberace Show, estreou ao vivo e logo se tornou um sucesso estrondoso. Em 1953, o programa passou a ser exibido em todo o país, em 184 estações, e Liberace se tornou um ícone da TV, encantando plateias de até 14 mil pessoas. O programa de TV de Liberace tinha um formato simples, com ele ao piano, tocando músicas e compartilhando histórias sobre a música e as suas experiências pessoais. O seu irmão George frequentemente aparecia como violinista convidado e diretor de orquestra, enquanto a sua mãe ocupava orgulhosamente a primeira fila do público, e os seus irmãos eram mencionados para dar uma sensação de calor familiar. A relação de Liberace com a sua mãe era realmente muito especial, e eles eram frequentemente vistos juntos em eventos públicos, mostrando o laço afetuoso entre eles. O seu carisma e habilidade de se conectar com o público o transformaram em uma das primeiras superestrelas da televisão, conquistando fãs por todo o país. Nessa época, ele também realizou seu sonho de ter a sua própria casa de celebridade.
A residência era inteiramente decorada com temas de piano, e até hoje a piscina em forma de piano ainda existe. A casa era um verdadeiro lar dos sonhos, com móveis luxuosos, banheiros elaborados, uma coleção de antiguidades, realçando ainda mais a sua imagem de sucesso e glamour. E em 1956, após 117 shows, o seu programa de televisão chegou ao fim. Embora a sua carreira cinematográfica não tenha decolado como o esperado, a renda dos 2 primeiros anos do programa de TV ultrapassou 7 milhões de dólares. E durante a sua exibição, a família de Liberace se tornou mais famosa do que muitas outras no mundo do show business. Após o encerramento do programa, ele teve a oportunidade de fazer suas primeiras apresentações internacionais, conquistando também sucesso em Havana e Londres. Em 1960, Liberace realizou um espetáculo inesquecível no London Palladium, ao lado de grandes nomes como Nat King Cole e Sammy Davis Jr., em uma apresentação especial televisionada, especialmente realizada para a Rainha Elizabeth II. Mas contudo, apesar das turnês de sucesso, a sua carreira começou a enfrentar declínio em popularidade. Em novembro de 1963, Liberace sofreu uma insuficiência renal, supostamente por inalar acidentalmente quantidades excessivas de vapores de produtos de lavagem a seco de suas roupas recém-lavadas em um camarim. Esse acontecimento o obrigou a se afastar temporariamente do mundo dos shows. Os médicos alertaram que a sua condição era grave e possivelmente fatal, levando Liberace a adotar uma postura surpreendente. Ele começou a gastar toda a sua fortuna em presentes extravagantes, como peles, joias e até mesmo uma casa para amigos. No entanto, para surpresa de todos, ele conseguiu se recuperar completamente após um mês. Reenergizado, Liberace retornou a Las Vegas e, aumentando o glamour e o brilho de suas performances, assumiu o apelido de Mr. Showmanship. As suas apresentações pessoais se tornaram sua principal ocupação, e Las Vegas era o cenário perfeito para ele, com a sua atmosfera exagerada, brilhante e glamourosa. Os seus figurinos tornaram-se cada vez mais exóticos, incluindo penas de avestruz, vison, capas e anéis enormes. As suas entradas e saídas nos palcos se tornaram ainda mais elaboradas, como, por exemplo, chegar em um Rolls Royce, conduzido por um motorista, ou descer em um fio como Peter Pan. A coreografia também se tornou mais complexa, envolvendo coristas, carros e até animais. Em resumo, o céu era o limite para ele. Ele passou a aparecer em diversos programas de TV e estrelou seu próprio show em 1968. No entanto, essa versão apresentava uma personalidade menos extravagante e glamourosa e acabou sendo cancelada em apenas 6 meses por conta da queda de sua popularidade. Em 1973, Liberace publicou sua autobiografia, compartilhando detalhes de sua vida e carreira e revelando mais sobre a pessoa por trás do brilho e da fama. Embora Liberace nunca tenha formalizado o casamento, ele compartilhou momentos especiais com algumas pessoas em sua vida. Ele contou ter ficado noivo por pelo menos 2 vezes. Uma delas foi com Joanne Rio, filha de uma família de artistas, e outra com a estrela de cinema e patinadora no gelo, a Sonia Honey. Além disso, ele era frequentemente visto em festas em Hollywood ao lado de Betty White, outra estrela da estação de TV KLAC. No entanto, muitos acreditam que essas relações foram mais por motivos de publicidade. Em meados dos anos 70, Liberace conheceu Scott Thursa, um jovem de 17 anos na época, e os dois se apaixonaram profundamente. Scott ficou encantado com a personalidade carismática e talentosa de Liberace, e em pouco tempo ele passou a viver na suntuosa residência do pianista. Liberace decidiu então contratar Scott como seu motorista e assistente, mas essa escolha também serviu para esconder a verdadeira natureza do seu relacionamento, uma vez que naquela época a aceitação da relação entre pessoas do mesmo sexo ainda era um desafio tanto para a família quanto para o público. Enquanto Liberace desfrutava de sucesso em sua carreira, ele optou por manter a sua orientação sexual em privado, consciente dos preconceitos que ainda existiam na sociedade. No entanto, o relacionamento de Liberace e Scott começou a enfrentar desafios, e o estilo de vida repleto de luxo e segredos começou a cobrar um preço emocional sobre ambos.
Scott começou a se sentir sobrecarregado pela extravagância e também pelas expectativas do relacionamento. Por um lado, havia a alegação de que Liberace era um homem promíscuo e controlador, e por outro lado, Scott lutava com seus próprios problemas, o que se tornou evidente após a morte de Liberace, quando ele se envolveu em diversos escândalos e prisões. O relacionamento dos dois chegou ao fim e Scott processou Liberace em um polêmico caso judicial, alegando abuso e negligência emocional. A partir de então, o caso ficou conhecido e foi intitulado como o primeiro a tratar sobre a separação de duas pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Essa história complexa revela os desafios e também os dilemas enfrentados por Liberace e Scott em uma época em que ser abertamente gay era um tabu enorme. À medida que o tempo passava, o estilo extravagante de Liberace começou a ser alvo de piadas e também de muitas críticas. Mas ele não se deixava abater não, viu? Continuou a fazer aparições na televisão, participando de programas como Batman, Kojak, The Muppet Show, todos em 1978. Onde ele interpretava a si mesmo. Os seus números musicais incluíam performances de músicas como Concerto para os Pássaros, Misty, 5'2", além de uma versão divertida de Chopsticks. O seu talento continuava a encantar o público, e em 1979 ele decidiu abrir o seu próprio museu, acreditando que a sua arte e as suas coleções deveriam ser compartilhadas com o mundo. O Museu Liberace rapidamente se tornou a terceira atração turística mais popular de Nevada, com seu irmão George, agora também curador, cuidando de todos os detalhes. Uma das atrações mais populares do museu era a sua impressionante coleção de automóveis, que incluía uma limusine customizada Rolls-Royce Phantom 5 de 1961. Essa limusine era verdadeiramente única, pois apenas 7 foram construídas naquele ano. E o fato de ter o volante à esquerda, ao contrário dos carros dessa marca que geralmente tem o volante do lado direito, a tornava ainda mais especial. Enquanto enfrentava o processo legal com Scott, Liberace também teve que lidar com questões de saúde. No entanto, o golpe mais devastador foi a perda de entes queridos. Em 25 de novembro de 1980, a mãe de Liberace faleceu aos 89 anos, deixando-o profundamente abalado, pois ela sempre fora sua companheira constante. Para preencher o vazio que sentia, ele começou então a cercar-se de animais de estimação, especialmente cachorros, pois sempre foi conhecido por amá-los. Naquela época, ele até expressou o desejo de adotar crianças, pois acreditava que seria sim um pai amoroso e carinhoso. 3 anos depois, ele teve que enfrentar uma outra perda significativa, a morte do seu amado irmão George, o que o deixou ainda mais abalado. Além disso, a briga nos tribunais com Scott continuou. Liberace negou publicamente a sua homossexualidade durante os depoimentos em 1984, insistindo que Thursa nunca foi o seu amante. Apesar disso, Scott saiu vitorioso no caso, recebendo um acordo em dinheiro de $75 mil, além de 3 carros e 3 cães de estimação no valor de mais de $20 mil. Liberace nunca admitiu abertamente que era gay, o que levava à confusão sobre a sua verdadeira sexualidade, especialmente devido às histórias de amizades e relacionamentos com mulheres. Ele até fez declarações em artigos sugerindo interesse em mulheres maduras como forma de desviar os rumores sobre a sua sexualidade. Tanto que, em um certo momento, ele processou o jornal britânico Daily Mirror por causa de um artigo que o descrevia usando termos depreciativos sobre a sua sexualidade. No entanto, em uma entrevista em 2011, a atriz e amiga íntima Betty White confirmou que Liberace era, sim, de fato gay. Ela revelou que, em muitas ocasiões, era usada como uma espécie de cobertura para que os seus empresários pudessem desviar os rumores públicos sobre a homossexualidade do músico. Essa história complexa e repleta de altos e baixos revela a luta de Liberace para lidar com a sua identidade em uma época em que a sociedade ainda não estava plenamente preparada para aceitar a diversidade sexual. Bom, Liberace foi secretamente diagnosticado com o vírus HIV em agosto de 1985 por seu médico particular em Las Vegas, e então decidiu manter a sua doença terminal em segredo até o dia de sua morte, optando por não procurar tratamento médico. A sua última aparição pública ocorreu em novembro de 1986 no Radio City Music Hall, em Nova York, onde entregou uma performance emocionante e inesquecível. 3 meses após a sua última apresentação, em 4 de fevereiro de 1987,
Liberace, o maior showman que encantou plateias em todo o mundo, partiu. As causas da morte de Liberace não foram totalmente esclarecidas. No final, ele foi diagnosticado com várias condições de saúde, incluindo anemia perniciosa e doença cardíaca. O seu médico Ronald Daniels relatou que a causa do óbito foi insuficiência cardíaca devido a uma doença cerebral degenerativa. No entanto, o médico legista que conduziu a sua autópsia constatou que Liberace faleceu devido à pneumonia, uma causa frequente de óbito em pessoas com AIDS. Além disso, o HIV foi identificado em seu corpo. Durante sua vida, Liberace foi associado a algumas pessoas que também tinham HIV. O seu assistente pessoal, Kerry James Wyman, supostamente seu amante por 7 anos, tinha a doença e morreu em 1997 aos 34 anos. Outro suposto amante, Chris Adley, afirmou que Liberace o havia infectado com o vírus, e Adley faleceu em 1990 aos 30 anos. O corpo de Liberace está enterrado ao lado de sua mãe e irmão no Forest Lawn Hollywood, em Los Angeles. Em 1994, o chamado Caminhada das Estrelas em Palm Springs dedicou uma estrela em sua homenagem, eternizando o legado desse talentoso e controverso artista que conquistou o coração de milhões de fãs ao redor do mundo. Ao acompanhar a vida de Liberace, é inegável o talento excepcional que ele possuía como pianista, bem como a grandiosidade de suas apresentações que o alçaram ao status de ícone do entretenimento. O seu sucesso nos palcos e na TV o projetou como uma figura reconhecida mundialmente. Entretanto, ao adentrarmos em sua vida pessoal, nos deparamos com desafios e dilemas íntimos que ele enfrentou. Seus relacionamentos amorosos, incluindo o polêmico caso com o Scott Thurston, foram alvo de escrutínio público. A decisão de esconder a sua orientação sexual e a sua condição de HIV positivo reflete as pressões e também o contexto social da época em que ele viveu. Apesar das críticas e controvérsias que cercaram a sua trajetória, o legado de Liberace persiste e ele é lembrado como uma figura de relevância no mundo da música e do entretenimento. Assim como um brilhante candelabro, Liberace iluminou o show business com sua música e personalidade. O seu talento, o seu carisma e o seu amor pelo entretenimento deixaram uma marca indelével na história e nos corações daqueles que tiveram a alegria de presenciar sua arte. E assim, encerramos nossa jornada inesquecível pela vida do homem que foi conhecido como Mr. Showmanship. Muito obrigado a você que esteve conosco nessa viagem incrível e inesquecível. Aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com quem você quiser. E se não for pedir muito, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, para você ficar por dentro sempre de todas as nossas atualizações. Abraço a todos, obrigado de novo e até a próxima!